Eu tô louco pra fazer intercâmbio, quero aprender inglês num outro país, mas qual deles eu escolho? Qual é o melhor país pra eu aprender inglês? Fica comigo, que nesse vídeo eu vou contar pra você. Hello and welcome, Thiago Ferreira aqui e hoje a gente vai ver e descobrir quais são os melhores países para se fazer um intercâmbio, para aprender inglês e qual deles você deveria escolher. Será que tem um país que é melhor para a gente aprender a língua inglesa? Mas antes da gente começar, é aquele momento importante que você me ajuda pra caramba, já deixando o seu like no vídeo e também se inscrevendo caso você ainda não tenha se inscrito antes. Bom, então bora começar essa questão que muitas vezes as pessoas pensam por anos até tomar a decisão de pegar o avião e partir rumo ao além, ao distante, em um país que fala uma língua muito diferente da nossa. Só que a maioria das pessoas fica com muita dúvida na hora de escolher qual país ela deve ir para aprender inglês. Claro que isso não envolve apenas a qualidade do inglês que você vai aprender, mas também outras situações, como o valor do programa, se dá para você trabalhar naquele local e se manter, o clima e por aí vai. Então existem várias variáveis que a gente tem que pensar na hora de escolher o nosso destino. Então eu separei aqui os principais países que os alunos gostam de ir, né? Não só brasileiros, mas o mundo inteiro prefere ir para aprender inglês. Então a gente tem aqui o Canadá, os Estados Unidos, a Irlanda, a Inglaterra, a Escócia, a Austrália, Nova Zelândia e acho que foram todos? E a África do Sul. Então esses são os principais destinos que você poderia ir para destravar o seu inglês, que ia ajudar bastante. Só que a gente precisa entender primeiramente algumas variantes na hora de escolher o inglês que a gente vai querer aprender. Óbvio que qualquer inglês está certo e qualquer inglês é ótimo, só que a gente costuma ficar exposto a um tipo de inglês muito mais do que outras variantes. É a mesma coisa da gente que fala português aqui do Brasil e os portugueses de Portugal, ou o português da Angola, ou então o português do Zimbábue. Nesses casos, o português mais difundido seria o português do Brasil. Eles, nesses países, como em Portugal, Zimbábue e Angola, eles vão consumir bastante conteúdo nosso, porque a gente faz muita música, a gente tem muitas novelas, os filmes, então eles estão muito mais habituados a escutarem o nosso português, não apenas com relação ao nosso sotaque, mas também com relação às palavras que a gente utiliza. Então eles conhecem mais a gente do que a gente a eles. Então existem muitas palavras, por exemplo, no português europeu de Portugal, que são completamente estranhas pra gente. E quando a gente vai lá, a gente realmente se sente um estrangeiro dentro da nossa própria língua. E isso não é diferente no inglês. Cada país, obviamente, eles vão obedecer o geral do inglês. Então, se você aprender inglês nos Estados Unidos, na Irlanda ou na Austrália, não importa, você vai conseguir se virar em todos os países. Entretanto, você, quando estiver viajando por eles, vai perceber que vai ter algumas palavras que vão ser completamente diferentes daquelas que você aprendeu, mas que eles usam para demonstrar ou falar da mesma coisa. Um exemplo muito típico é o inglês americano e o inglês britânico. Quando você vai falar de um elevador, o americano vai falar elevator. Se você for falar com um britânico, ele vai falar lift. Só que as chances de que um britânico saiba muito mais do que significa um elevator do que um americano saiba o que significa um lift são muito maiores. Porque a exposição à língua inglesa dos Estados Unidos no mundo é muito maior do que a língua inglesa britânica, ainda que ainda seja muito, mas muito grande. Então isso tem que ser levado em consideração. Nós aqui no Brasil recebemos muita influência dos Estados Unidos, mais influência até que a Europa e outras partes do mundo. Então, a gente tem realmente essa coisa de consumir muito da cultura americana, seja por música, seja por filmes, seriados,
roupas, conteúdo no TikTok, seguir pessoas, né, outros americanos. Então a gente acaba ficando muito exposto a esse tipo de sotaque e também ao tipo de vocabulário que é particular dos Estados Unidos. Então, a primeira dica que eu vou dar para você é você escolher um país que seja mais abrangente, que você vai utilizar mais o inglês que você vai aprender, porque não adianta nada você ir para um país que seja, por exemplo, muito restrito o vocabulário dele, né, que tem umas coisas muito peculiares, e aí você vai escutar um inglês que aparece mais vezes para você e você não entende, não pega algumas palavras porque você aprendeu de outra forma. Nada errado com isso. Só é uma questão de melhor aproveitamento, né? Então, para mim, eu acho que intercâmbios como no Canadá e nos Estados Unidos, para nós que somos brasileiros e temos, como eu falei, essa conexão muito forte com esse tipo de inglês, ele é mais proveitoso. Então, com certeza, tudo que você vai aprender lá, você já vai ver num filme, já vai ver numa série, já vai perceber numa música. Agora, a Inglaterra, ela também é muito presente. E ela faz as suas séries, tem os seus cantores, né? Então é um país que também produz muita cultura pop e que chega também com muita força aqui no Brasil. E eles também produzem muitos artigos científicos e por aí vai. Então é um outro grande candidato também. Eu iria para a Inglaterra fazer um intercâmbio, né? Se eu quisesse aprender inglês também sem problema nenhum. Depois a gente vê os outros países, que eles são um pouco mais diferentes. O caso da Austrália, por exemplo, que é um país bem grande, mas uma população muito pequena, e eles têm um sotaque bem deles mesmo. Então, quando você escuta um australiano falando, eles têm uma malemolência no sotaque que você não vê presente nos outros países. O que é muito legal, é muito gostoso. Eu sou muito fã do sotaque australiano, mas eles também são cheios de gírias próprias. Então você aprender o inglês da Austrália vai te dar muito vocabulário que é falado na Austrália apenas e que os outros países de língua inglesa não vão entender na hora, né? Você vai ter que explicar. A mesma coisa acontece com a Nova Zelândia. E é óbvio que isso ocorre devido ao isolamento geográfico, né? Os dois países estão bem longe do resto do mundo, então você acaba criando uma cultura mais própria, né? Mais sua. Mas, de novo, ali você tá com o inglês ótimo, você vai conseguir sempre se comunicar com a base do inglês. Mas você precisa entender que o sotaque deles é bem mais diferente do que você costuma ver num seriado no Netflix ou num filme, tá bom? Então isso daí você deve levar em consideração. Mas é claro que depois que você se habitua, é de boa, é tranquilo. Aí a gente vai ter outros que são destinos, a gente vai ter a Irlanda, que é muito procurada, principalmente pela questão do preço e de você conseguir trabalhar enquanto você está estudando. Então, muito brasileiro vai para a Irlanda estudar inglês e lota Dublin, né? Tá cheio de brasileiro em Dublin. Então, você ali tem outra questão que você precisa analisar, que é a sua possibilidade de imersão no local. Se você for para pontos específicos onde você vai encontrar muito brasileiro, chances são que você vai falar muito português, porque você vai acabar, já que todo mundo ali é novo, né, não se conhece, você vai, pela facilidade linguística, se aproximar e também cultural, se aproximar dos outros brasileiros. Então, o que costuma acontecer muito nesses cursos internacionais é que o aluno, ele tem aula de inglês na escola, ele treina ali com os outros alunos que estão na sala de aula, só que a partir do momento que ele sai, muitos desses alunos acabam ficando só no grupinho de brasileiros ou até dos latinos, né? Um colombiano, um argentino, um venezuelano, e acabam praticando mais o português e até aprendem um espanhol ao invés de realmente se desenvolverem no inglês. Sem contar que tem a questão do trabalho, né? Muitos desses trabalhos são trabalhos de base, né? Que se você for trabalhar em Dublin, por exemplo. Outros locais também você consegue até de maneira ilegal, tá? Aí
você tem que tomar muito cuidado, não sei como é que funciona, os riscos que você corre. Mas eu sei que, por exemplo, você consegue um visto de Work and Study na Irlanda. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam indo para lá porque o valor do intercâmbio é um pouco menor e ele vai conseguir depois trabalhar para se manter durante o curso. Só que aquele negócio, aqueles trabalhos mais de base costumam ser feitos por outros imigrantes também. Então, muito provavelmente você vai entrar em contato com esses imigrantes, até mesmo mais brasileiros, quando você estiver trabalhando. Então, essa ideia de imersão, ela fica muito mais restrita à sala de aula do que à vida mesmo no país, né? Então, nada contra isso daí. Tem a experiência de estar internacional, né? Você tá em outro país, você acaba vendo também outra cultura de qualquer forma, só que vai demandar muito mais força de vontade, muito mais disciplina para que você realmente tente criar laços com outros locais do que você ficar no grupinho brasileiro, tá? Demanda muita disciplina e força de vontade mesmo, porque principalmente o brasileiro adora fazer festa, adora se reunir, então, terminou o trabalho, já vai para um happy hour na casa de alguém, se o bar já fechou e tudo mais, então é difícil a gente falar não para essas coisas, né? Como bom brasileiro, negar uma festa é complicado. Então, você vai precisar de disciplina para encontrar e praticar e forçar o seu inglês para você conseguir criar esses laços, essas amizades com os nativos do local. Mas a Irlanda também é um país belíssimo, você também não precisa ir só para Dublin, provavelmente você tem outras opções na Irlanda que talvez você encontre bem menos brasileiros e aí consiga se imergir ainda mais. Lembrando que também a Irlanda tem um sotaque um pouco mais diferente do que o sotaque britânico, tá bom? Às vezes, dependendo do local, ele é ok pra gente entender, mas às vezes fica um pouquinho complicado até para nativos do idioma compreenderem um irlandês falando. Daí ele precisa falar com mais calma e tudo bem, né? Depois a gente parte para outro vizinho da Irlanda, que é a Escócia, que não é tão conhecido como um destino para se fazer intercâmbio, mas fala inglês e vai que, né? Só que o inglês da Escócia é realmente um inglês muito mais complicado. O sotaque escocês é muito, mas muito forte, com sons que a maioria dos outros países de língua inglesa não estão adaptados. Então, se você não sabe inglês, eu vou falar para você que a Escócia não seria a minha primeira opção para fazer um intercâmbio ou estudar, porque ali você já tem que se lidar muito bem com a língua inglesa para que você consiga entrar nesse novo sotaque, nesse novo panorama, nessas novas palavras também que eles usam. Eles têm palavras bem específicas deles, expressões bem específicas deles, para que você consiga aproveitar isso. Se você está num nível muito inicial, até num intermediário, eu vou ser muito honesto, a Escócia, para mim, não seria a primeira opção. E por último, que eu separei aqui, a África do Sul é um destino que, entre esses, é o mais pitoresco. É aquele que as pessoas ainda não pensaram em desbravar, mas que vale também muito a pena. Primeiro, pela questão geográfica, a África do Sul fica num local que a maioria das pessoas não conhece muito, né? A gente tem um estereótipo muito forte da África e a gente não para muito para pensar que elas são muitos países com várias culturas diferentes e culturas que muitas vezes para a gente sejam muito novas, né? Então é muito bom para abrir a sua mente. Sem contar que lá tem muita coisa diferente. Então você tem safaris, você tem muito esporte radical também, e isso é muito bacana. Sem contar que pela questão do clima, a África do Sul, ela não vai ser tão fria como, por exemplo, você ir fazer intercâmbio no Canadá ou no norte dos Estados Unidos ou mesmo na Europa, né? O clima lá é muito mais ameno e aí você já está se equiparando a uma Austrália e Nova Zelândia, que são climas um pouco mais tranquilos, né? Que são climas mais frescos. Fica frio, mas não fica mega frio do jeito que você teria que suportar se você fosse, sei lá, para Toronto, que faz muito frio, venta muito. Se você estiver lá durante o inverno, você tem que entender que a dinâmica é completamente
diferente. Mas também a África do Sul, ela tem excelentes escolas de inglês para você aprender. E o inglês da África do Sul também é um inglês muito bom. Claro que ele vai ter um sotaque um pouco mais diferente. Lembrando que, tirando os Estados Unidos e o Canadá, todos os outros países, eles têm um sotaque que vão sempre remeter muito mais ao britânico do que o sotaque que a gente está acostumado americano, tá? Então, assim, é bem diferente com relação a sotaque. Você sempre está pegando, saiu do Atlântico, foi pro outro lado, o sotaque, ele é mais britânico, ainda que tenha diferenças. E é claro, a África do Sul vai ter influência também de outras línguas e por conta disso vai ter influência de outras palavras que ainda façam parte da língua inglesa hoje em dia, elas não vão ser palavras tão comuns em outras partes do mundo. Mas mais uma vez, se você aprendeu inglês lá, o resto que você vai ter que ajustar é muito pouquinho. Então é um outro destino sensacional que, mais uma vez, eu acho que vale a pena também pelo investimento financeiro. Mas, Thiago, a sua opinião, qual país você faria intercâmbio? Bom, eu colocaria aqui uns top 3 que para mim tanto faz eles, você teria uma experiência muito boa, não só pelo ponto de vista do que o país oferece, como também pela questão linguística, que seriam os Estados Unidos, o Canadá e também a Inglaterra. Por que isso, Thiago? Porque são os países que dominam com relação à cultura no que diz respeito à cultura em inglês, né? Então, são os 3 países que o inglês vai estar mais fácil para você entender. Compreendendo, aprendendo esse inglês, você consome uma quantidade muito grande de conteúdo que vai estar disponível nessa língua. Você vai estar muito mais adaptado ao sotaque, né? Então, o sotaque conta muito para você entender alguma coisa. A gente fica achando que não, né? O sotaque é uma coisinha que, é o jeito que eu falo e tudo mais. Só que quanto mais você fala de acordo com um padrão, fica mais fácil para as pessoas compreenderem. E a gente passa por isso aqui no Brasil também, né? De novo, se você for para Portugal, às vezes você não consegue entender direito o que eles estão falando, porque a gente fica pouco tempo exposto ao português de Portugal, né? Então, a um primeiro momento, sempre tem aquele baque, né? Então, para você facilitar isso, aprender o inglês do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, eu acredito que sejam as melhores opções. Lembrando que não existe opção ruim, tá bom? Todos esses países são incríveis, vão te dar uma visão de mundo maravilhosa. Você vai fazer amigos incríveis de várias nacionalidades diferentes, vai desenvolver sim o seu inglês. Lembrando que, ainda que você esteja no local onde o inglês é falado, esteja indo a aulas, é muito importante que a sua disciplina esteja presente, porque mesmo por osmose, o inglês não entra. Você precisa também se esforçar morando num outro país para se desenvolver nesse idioma. Mas, de novo, a experiência é maravilhosa. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, achei incrível, as pessoas foram os nativos de lá mesmo, os americanos, me receberam super bem, são uns queridos, se passaram 15, 16 anos desde o meu intercâmbio, eu ainda converso com os meus amigos de lá, então são laços que você carrega para a vida toda, se você quer, né, se dispõe a manter. Todo mundo no mundo é sensacional e para você curtir, se dar bem, todos os países também oferecem infraestrutura para você criar memórias, né? Porque uma das coisas que eu valorizo muito quando você vai fazer o intercâmbio, além de aprender o inglês, é você também criar as memórias que você vai levar para a vida inteira. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui se você curtiu esse vídeo e também escreve embaixo nos comentários qual país desses você gostaria de fazer intercâmbio ou só de viajar ou até mesmo de imigrar. E também não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não se inscreveu no início do vídeo. Thank you so much. Bye bye.